Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Concurso. Hoje a gente vai mergulhar em um dos temas mais fascinantes e mais cobrados em provas de direito financeiro e constitucional, a disciplina constitucional dos precatórios. Sabe aquela velha piada de que no Brasil até a dívida reconhecida judicialmente pode demorar décadas para ser paga? Pois é, os precatórios estão no centro dessa história. Esse tema tem uma trajetória rica. São várias emendas constitucionais alterando o regime, 2 grandes declarações de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e a mais recente emenda chegou em setembro de 2025. Um tema vivo, em constante transformação. Então vai preparar o caderno, porque hoje a gente vai destrinchar tudo isso de forma cronológica e clara. Antes de começar, um aviso rápido. Este episódio foi produzido com auxílio de inteligência artificial e revisado por um humano. Se você encontrar alguma imprecisão, nos avise em podconcurso.com.br ou como comentário do podcast. Dito isso, vamos ao que interessa. E por que esse tema é especialmente relevante para quem vai trabalhar num Tribunal de Contas? Olha, a fiscalização de precatórios é uma das atribuições reais do dia a dia de um auditor de controle externo. O Tribunal de Contas verifica se o ente federado incluiu dotação orçamentária suficiente para os precatórios, se a ordem cronológica de pagamento está sendo respeitada, se os acordos diretos foram feitos dentro das condições constitucionais. Quando a banca cobra precatórios numa prova de auditor, ela não está testando se você decorou artigos de lei. Ela está testando se você entende como esse sistema funciona na prática, porque você vai aplicá-lo no exercício da função. Tem muito mais em jogo do que parece à primeira vista. Bom, vamos começar do começo. O que é um precatório? Em resumo, precatório é uma requisição judicial de pagamento. É o instrumento pelo qual o Poder Judiciário determina que uma entidade de direito público pague uma dívida já reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. Quando você ganha uma ação judicial contra a União ou contra o município, você não pode penhorar bens públicos como faria numa execução comum contra um particular. Por quê? Por causa da impenhorabilidade dos bens públicos. Eles estão afetados ao serviço público e não podem ser retirados de circulação para saldar dívidas individuais. A solução que a Constituição encontrou foi o precatório, uma requisição formal que obriga o ente a incluir o valor no orçamento e pagar dentro de um prazo determinado. É uma proteção ao credor e, ao mesmo tempo, uma proteção ao funcionamento do serviço público. O artigo 100 da Constituição Federal de 88, em seu caput, estabelece a regra geral com clareza. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos. Repara nessas 2 ideias centrais. Primeira, ordem cronológica. Quem apresentou o precatório antes recebe antes. Não importa o valor, não importa quem é o credor, não importa a natureza da dívida, como regra geral. Segunda, é proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias, ou seja, o ente não pode abrir uma dotação específica para pagar o credor X primeiro, pulando a fila. Isso violaria a isonomia. Essas 2 ideias são o coração do sistema, e tudo que vem depois gira em torno delas. A quem se aplica o regime de precatórios? Aqui tem uma pegadinha que a Sebrasp já cobrou em questão de direito administrativo. A resposta é: aplica-se à União, Estados, Distrito Federal e municípios, às suas autarquias e fundações públicas, e também às empresas públicas e sociedades de economia mista, que prestam serviço público próprio do Estado e não atuam em regime de concorrência com o setor privado. Olha a distinção: uma empresa pública que explora atividade econômica em concorrência com o mercado não se submete ao regime de precatórios. Ela tem o mesmo regime das empresas privadas na execução judicial. E os conselhos profissionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil, também não se submetem ao regime de precatórios, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. A natureza parafiscal dos conselhos os afasta do regime.
Esse é um ponto que a banca já explorou em provas para cargos de auditor. Bom, agora vamos entender a diferença entre precatório e RPV. RPV significa requisição de pequeno valor. O parágrafo 3º do artigo 100 diz que o regime de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. E o parágrafo 4º completa: cada ente pode, por lei própria, definir o seu limite de RPV, desde que não seja inferior ao maior benefício do regime geral de previdência social. A Constituição, no artigo 87 do ADCT, fixou limites supletivos enquanto os entes não editam suas leis: 60 salários mínimos para a União, 40 salários mínimos para estados e Distrito Federal e 30 salários mínimos para municípios. A diferença prática é enorme. A RPV é paga em até 60 dias, diretamente ao credor, sem precisar entrar na fila dos precatórios. Muito mais rápido, e daí a tentação que leva à próxima armadilha. Pois bem, e por isso existe a vedação expressa ao fracionamento, que é outra pegadinha clássica de prova. O que é o fracionamento? É quando o credor divide artificialmente um crédito maior em partes menores para que cada parte fique dentro do limite da RPV e seja paga mais rapidamente, sem a fila de precatórios. Por exemplo, se eu tenho um crédito de 80 salários mínimos contra a União, não posso dividir em duas partes de 40 cada uma para fingir que são duas RPVs diferentes. A Constituição proíbe expressamente essa manobra. Mas perceba a sutileza. Isso é diferente de quando existem vários autores numa ação coletiva. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal entende que a aferição do pequeno valor se faz por autor, individualmente. Cada reclamante tem o seu limite. Então, em reclamações trabalhistas plurimas, por exemplo, cada trabalhador tem o seu limite individualmente, não se soma tudo. Distinção importante: uma coisa é o fracionamento fraudulento de um único crédito. Outra é a pluralidade de autores com créditos independentes. Dentro da fila dos precatórios, existem classes com prioridade diferente. Os precatórios de natureza alimentícia têm prioridade de pagamento sobre todos os demais. A Emenda Constitucional 136 de 2025 atualizou o parágrafo 1º do artigo 100 e ampliou o conceito de natureza alimentícia para incluir dívidas decorrentes de relação laboral ou previdenciária, indenizações por morte ou invalidez fundadas em responsabilidade civil, e valores oriundos de repetição de indébito incidente sobre remuneração ou proventos de aposentadoria. Os honorários advocatícios incluídos na condenação também têm natureza alimentícia para fins de precatório, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E dentro dos créditos alimentícios, existe uma superpreferência: os titulares com 60 anos ou mais de idade, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência recebem com prioridade sobre todos os outros, até o triplo do limite da RPV. Outro ponto que cai em prova é a cessão de precatórios. A Constituição permite que o credor ceda, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor. Mas atenção, a cessão não transfere ao cessionário, que é quem adquiriu o crédito, os direitos de preferência do cedente original. Se o vendedor original era um idoso com mais de 60 anos e por isso tinha direito à superpreferência, quem comprou o precatório perde esse benefício. A superpreferência é pessoal e intransferível. Além disso, a cessão somente produz efeitos após comunicação ao tribunal de origem e ao ente devedor por petição protocolizada. Existe também o chamado encontro de contas. A previsão constitucional para que o ente compense débitos do credor inscritos em dívida ativa, mas apenas nas condições estritas previstas na Constituição. E aqui vai uma dica. A compensação obrigatória da EC 62 foi declarada inconstitucional pelo STF em 2013, justamente por ofender a isonomia. Vamos falar agora de um ponto que mudou recentemente e que pode pegar as pessoas de surpresa: o prazo de inclusão orçamentária dos precatórios. A Emenda Constitucional 136 de 2025 antecipou o prazo limite de apresentação de precatórios para inclusão no orçamento do exercício seguinte. Antes, essa data era 2 de abril, agora passou a ser 1º de fevereiro. Quem apresenta o precatório até 1º de fevereiro de um ano
tem o direito de receber até 31 de dezembro do ano seguinte. Quem apresenta depois dessa data só é incluído para pagamento no segundo exercício seguinte. E a novidade adicional: no período compreendido entre o 1º de fevereiro e o 31 de dezembro do exercício de pagamento, não incidem juros de mora. O ente que pagar dentro desse prazo regular não paga juros moratórios. Esses juros só se acumulam se houver inadimplência após o prazo constitucional. O sequestro de verbas públicas é outro ponto muito cobrado. A regra é clara: o sequestro é uma medida excepcional, e as hipóteses previstas na Constituição são taxativas, não exemplificativas. O Supremo Tribunal Federal já confirmou isso. O sequestro de receitas públicas limita-se às situações expressamente previstas na Constituição Federal. E quais são essas hipóteses, conforme o parágrafo 6º do artigo 100? 2. Primeira, quando há preterição do direito de precedência do credor, ou seja, quando um credor com data posterior foi pago antes de quem deveria receber antes. Segunda, quando não foi alocada dotação orçamentária suficiente para o pagamento do precatório. Repara bem, a simples não inclusão da despesa no orçamento autoriza o sequestro, mas se o precatório foi incluído no orçamento e simplesmente não foi pago até o final do exercício, sem que tenha havido preterição de ninguém, isso por si só não autoriza o sequestro. É uma distinção fina, mas que a banca já explorou em questão de direito constitucional. Mais um ponto técnico que cai muito em questões de certo e errado: incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da expedição do precatório? A resposta do Supremo Tribunal Federal é não. Não incidem juros de mora nesse intervalo. Por quê? Porque é o próprio credor que conduz o processo de execução para apurar os cálculos, e esse período está dentro da tramitação processual normal. O credor não pode ser remunerado por um atraso que decorre do próprio andamento do processo que ele mesmo move. Isso é diferente dos juros de mora que se contam pelo atraso no pagamento depois que o precatório foi expedido e incluído no orçamento. Esses existem sim, nos casos de inadimplência. Mas entre a data dos cálculos e a expedição do precatório, 0 juros de mora. A banca apresenta essa afirmativa de várias formas. Às vezes diz que incidem, às vezes diz que não incidem. A resposta correta é: não incidem nesse intervalo específico. Bom, agora a gente vai fazer um passeio cronológico pelas emendas constitucionais que transformaram o regime de precatórios. E olha, aqui é onde a maior parte das pessoas se perde, porque são muitas emendas, muitas datas, muita coisa mudando. Então vou organizar isso de forma bem linear. A primeira emenda importante foi a Emenda Constitucional número 30 de 2000, de setembro de 2000. Ela acrescentou o artigo 78 ao ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse artigo permitiu que os precatórios pendentes na época, com exceção dos de natureza alimentícia e dos de pequeno valor, fossem parcelados em até 10 anos, em prestações anuais iguais e sucessivas. Foi o primeiro grande parcelamento. A emenda também previu que as parcelas anuais não pagas até o final do exercício teriam poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora, ou seja, o credor poderia usar o título como moeda para pagar impostos ao próprio ente devedor. Inovador, mas ainda assim insuficiente para resolver o problema. A segunda emenda, e a mais polêmica de todas, foi a Emenda Constitucional 62 de 2009, de dezembro de 2009. Ficou conhecida como a Emenda do Calote, ou a Emenda do Calote Constitucional. Por quê? Porque ela criou, no artigo 97 do ADCT, um regime especial de pagamento para estados e municípios que estivessem em mora. Nesse regime, o ente poderia destinar entre 1% e 2% da sua receita corrente líquida para uma conta especial de pagamento de precatórios, parcelando a dívida por até 15 anos, e metade dos recursos dessa conta ia para os chamados leilões reversos. Recebia primeiro o credor que desse o maior desconto sobre o que tinha direito a receber. Perceba a lógica perversa. O Estado estava institucionalizando o descumprimento de decisões judiciais e, pior, forçando credores a concorrer entre si para ver quem aceita receber menos. Por isso o apelido justo de Emenda do Calote.
Essa emenda foi levada ao Supremo Tribunal Federal e, em março de 2013, o plenário julgou as ações diretas de inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. A decisão foi pela inconstitucionalidade parcial. O que foi declarado inconstitucional? Primeiro, o artigo 97 do ADCT, na íntegra, que criou o regime especial de parcelamento. Segundo, a expressão na data de expedição do precatório no parágrafo 2º do artigo 100, que restringia a superpreferência dos idosos apenas àqueles que já tinham 60 anos quando o precatório foi expedido. O STF entendeu que isso viola a isonomia. Terceiro, o índice de remuneração da caderneta de poupança como taxa de correção monetária dos precatórios, por ser insuficiente para recompor as perdas inflacionárias. E quarto, a compensação obrigatória entre o valor do precatório e os débitos tributários do credor, por ofender a isonomia, já que o Estado cobra seus créditos com todas as ferramentas disponíveis, mas impõe a compensação unilateralmente ao devedor. Após a declaração de inconstitucionalidade de 2013, o Supremo precisou modular os efeitos da decisão, e foi aí que entraram a Emenda Constitucional 94 de 2016 e a Emenda Constitucional 99 de 2017. A modulação definiu que estados e municípios que estavam em mora em março de 2015, data de conclusão do julgamento de modulação, poderiam se beneficiar de um novo regime especial para pagamento dos seus estoques de precatórios. A EC 94 criou esse regime com prazo até 2020. A EC 99 prorrogou até 2024, com um patamar mínimo de pagamento anual equivalente ao desembolsado em 2017. Em resumo, o STF declarou inconstitucional o regime especial da EC 62, mas na modulação de efeitos, criou uma janela para que os entes inadimplentes regularizassem sua situação de forma gradual. Uma solução de compromisso entre a legalidade e a realidade fiscal. Chegamos em dezembro de 2021, com as polêmicas emendas constitucionais 113 e 114. Elas vieram juntas numa proposta que ficou conhecida como PEC dos precatórios, e trouxeram mudanças significativas. Primeiro, criaram o artigo 107-A no ADCT, estabelecendo um teto anual para as despesas da União com precatórios até o final de 2026, fixado no valor da despesa paga em 2016, corrigido pelo limite do teto de gastos. Na prática, isso reduziu o que a União pagaria em 2022 de cerca de 89 bilhões de reais para menos de 50 bilhões. O espaço fiscal criado foi usado para custear o Auxílio Brasil. Segundo, a EC 113 substituiu o índice da poupança e também o IPCA que o STF havia determinado pela taxa Selic como indexador único de correção e juros dos precatórios. Terceiro, reintroduziu a possibilidade de compensação com débitos tributários e também permitiu o uso de precatórios para compra de imóveis públicos e para quitação de dívidas inscritas em dívida ativa. E aí veio o segundo grande capítulo de inconstitucionalidades. Em novembro e dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou as ações diretas de inconstitucionalidade 7.064 e 7.047, declarando inconstitucional o teto de precatórios criado pelas emendas 113 e 114. A decisão foi do relator ministro Luiz Fux, acompanhada por maioria de 9 votos a 1. O entendimento, o teto orçamentário, só se justificava para o exercício de 2022, dado o contexto da pandemia de Covid-19 que justificava medidas fiscais excepcionais. A partir de 2023, o governo federal deveria retomar o pagamento dos precatórios sem qualquer limitação orçamentária. Além disso, a União foi autorizada a abrir créditos extraordinários para quitar o estoque represado, estimado em cerca de 95 bilhões de reais. Em janeiro de 2024, esses valores foram depositados e disponibilizados. Foi uma vitória significativa para os credores que haviam esperado anos. E a história não acabou. Em setembro de 2025 foi promulgada a Emenda Constitucional 136,
com um novo regime especialmente voltado para estados e municípios. As principais mudanças. Primeiro, o índice de correção monetária passou da Selic para um novo modelo baseado no IPCA, com juros simples de 2% ao ano. Mas há um teto. Se a soma do IPCA com os 2% ultrapassar a taxa Selic, prevalece a Selic. É um indexador duplo com limite. Segundo, o prazo de inclusão orçamentária foi antecipado de 2 de abril para 1º de fevereiro, como já falei. Terceiro, a emenda criou tetos escalonados para o pagamento de precatórios por estados e municípios vinculados à receita corrente líquida. 1% da receita para quem tem estoque de mora de até 15% dessa receita, e o percentual vai subindo progressivamente até 5% da receita para quem tem estoque acima de 85%. Quanto maior a inadimplência do ente, maior o percentual que ele precisa destinar. E essa emenda constitucional 136 já está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade 7.873, apontando que a emenda repete o histórico padrão das anteriores: criar mecanismos que, na prática, tornam impossível a quitação integral das dívidas judiciais dos entes públicos. A principal crítica é que os percentuais da receita corrente líquida, especialmente para municípios com estoques elevados, podem ser insuficientes até para cobrir a correção monetária anual do passivo. Ou seja, o estoque pode crescer mais rápido do que é pago, e a dívida jamais seria zerada. Há também crítica à extinção do prazo final para a liquidação do estoque. As emendas anteriores tinham um prazo limite. A EC 136 não tem prazo final, o que muitos chamam de eternização da dívida. Até março de 2026, o STF ainda não havia concluído o julgamento dessa ação. Antes de entrar no controle externo, quero chamar a atenção para a trajetória do índice de correção monetária dos precatórios, porque a banca pode cobrar cada virada dessa história. Vamos de trás para frente. Atualmente, após a EC 136 de 2025, vigente desde agosto de 2025, IPCA mais juros simples de 2% ao ano, com teto pela Selic. Antes, entre a EC 113 de 2021 e a EC 136, taxa Selic pura como indexador único. Antes da EC 113, após a modulação do STF em 2015 nas ADIs 4.357 e 4.425, o índice oficial de remuneração dos precatórios passou a ser o IPCA na modalidade chamada IPCA especial, conhecida pela sigla IPCAE, com a caderneta de poupança afastada por decisão do Supremo. E antes de tudo isso, a EC 62 de 2009 tentou impor o índice da caderneta de poupança, que o STF declarou inconstitucional por não recompor adequadamente as perdas inflacionárias. Guarda essa trajetória. Poupança declarada inconstitucional, depois IPCAE por determinação judicial, depois Selic pela EC 113 e agora IPCA mais 2% pela EC 136. Agora, vamos ao diferencial desse episódio. A fiscalização de precatórios pelos tribunais de contas. Por que isso importa? Porque os precatórios representam uma das áreas onde o controle externo tem atuação mais direta e mais consequente. O Tribunal de Contas tem competência constitucional para fiscalizar a execução orçamentária e financeira dos entes, nos termos do artigo 71 da Constituição Federal, aplicado aos estados e municípios por simetria com o artigo 75. E os precatórios são despesa obrigatória de caráter continuado. Logo, entram diretamente no radar do controle. A primeira frente de atuação é verificar se o ente incluiu no orçamento dotação suficiente para o pagamento dos precatórios apresentados dentro do prazo constitucional. A omissão na inclusão orçamentária é, por si só, uma irregularidade grave. É uma das hipóteses que autoriza o sequestro, e é também objeto de apontamento em relatório de auditoria ou em parecer prévio sobre as contas do governador ou do prefeito. A segunda frente de fiscalização do TCE é a verificação da ordem cronológica de pagamento. O auditor pode e deve checar se o ente está respeitando a fila, se está pagando na sequência certa, sem privilegiar credores específicos em detrimento de outros com data anterior.
Lembra que a Constituição proíbe a designação de casos ou pessoas nas dotações? Isso é exatamente o que o controle externo fiscaliza na prática. Se o auditor constatar que um credor com data posterior foi pago antes de outro com data anterior, isso é preterição, e o TCE deve apontar a irregularidade. E mais, o parágrafo 7º do artigo 100 prevê que o presidente do tribunal que retardar por ação ou omissão a regular liquidação de precatório cometerá crime de responsabilidade. O TCE pode encaminhar essa situação às autoridades competentes. É uma conexão direta entre a fiscalização financeira e a responsabilização pessoal do gestor. A terceira frente de atuação do TCE é a auditoria dos acordos diretos. A Constituição permite que credores e entes devedores realizem acordos com redução do valor do crédito, o chamado deságio. Mas esses acordos precisam obedecer a condições constitucionais. Devem ser feitos em juízos auxiliares de conciliação de precatórios. O crédito não pode ter recurso ou defesa judicial pendente, e há limites de deságio previstos na normatização do ente. A Emenda Constitucional 136 trouxe novas regras para os acordos de estados e municípios, inclusive permitindo o pagamento em parcela única até o final do ano seguinte ao da assinatura. O TCE fiscaliza se esses acordos foram feitos dentro das condições legítimas, se o deságio não foi abusivo e se o processo foi transparente. Há risco de irregularidade quando acordos são realizados sem publicidade, beneficiando credores com conexões políticas em detrimento de outros que estão na fila. E a quarta dimensão é a interface dos precatórios com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. Os precatórios são despesa obrigatória, o que significa que o gestor público não pode simplesmente deixar de pagá-los sem consequências. O não pagamento de precatórios, quando o ente se encontra em regime de inadimplência, impede o recebimento de transferências voluntárias. Além disso, o estoque de precatórios em mora impacta a avaliação da saúde fiscal do ente nas prestações de contas. O TCE deve verificar se os precatórios constam adequadamente nas demonstrações contábeis do ente, se o passivo judicial está evidenciado nos balanços, e se há provisão orçamentária suficiente. E quando a S 136 criou o regime escalonado de pagamento por percentual da receita corrente líquida, ela também determinou que o descumprimento dos percentuais mínimos suspende as transferências voluntárias e sujeita o prefeito ou governador à improbidade fiscal e administrativa. Chegando na reta final, vamos falar sobre como esse tema cai em prova. Primeira grande armadilha: confundir precatório com RPV. A banca vai apresentar uma situação com valor abaixo do limite legal e vai dizer que o credor deve aguardar a ordem cronológica de precatório. Errado. Se o valor está dentro do limite da RPV, o pagamento ocorre em até 60 dias, diretamente, sem entrar na fila. Outra pegadinha relacionada. A questão vai afirmar que cabe à lei federal definir o limite das RPVs de todos os entes. Também errado. Cada ente define por lei própria. A lei federal só vale para a União. O ADCT fixou valores supletivos, 60 salários mínimos para a União, 40 para estados e Distrito Federal, 30 para municípios. Cada ente tem autonomia para fixar seu limite, desde que não inferior ao maior benefício do regime geral de previdência social. Se o município quer fixar um limite maior, pode, mas não pode fixar abaixo do patamar mínimo constitucional. Segunda armadilha: as hipóteses de sequestro de verbas públicas. A banca vai tentar te fazer marcar que o sequestro é cabível sempre que o precatório não for pago até o final do exercício. Isso está errado. O não pagamento puro e simples, por si só, não autoriza o sequestro. As hipóteses são taxativas: preterição do direito de precedência ou não alocação de dotação orçamentária. Se o precatório foi incluído no orçamento e simplesmente não foi pago até o final do exercício, sem que tenha havido preterição de ninguém, o sequestro não cabe nesse caso. O STF já confirmou que o rol é taxativo e não exemplificativo. Além disso, a banca pode apresentar um item afirmando que o sequestro de verbas públicas pode ser deferido de ofício pelo juiz sem requerimento do credor. Também errado.
O sequestro é autorizado a requerimento do credor conforme o parágrafo 6º do artigo 100. Não é medida automática nem de ofício. Terceira armadilha: o prazo de inclusão orçamentária. A questão pode mencionar 2 de abril como prazo vigente. Atenção! Isso está desatualizado desde a Emenda Constitucional 136 de 2025. O prazo agora é 1º de fevereiro. Se a questão for datada antes de setembro de 2025, ou se tratar de situação anterior a essa data, aplica-se a regra antiga de 2 de abril. Se a questão tratar do regime vigente, o prazo correto é 1º de fevereiro. E atenção ao prazo de pagamento. Quem apresenta o precatório dentro do prazo tem direito de receber até 31 de dezembro do exercício seguinte. Quem perde a data de 1º de fevereiro só recebe no segundo exercício seguinte e sem juros de mora no período regular. Isso muda os cálculos práticos e pode aparecer em questões que pedem a data limite de pagamento de um precatório hipotético. Quarta armadilha: a banca vai testar se você sabe quais emendas foram declaradas inconstitucionais pelo STF. Ponto 1. A EC 62 de 2009 foi parcialmente declarada inconstitucional nas ADIs 4.357 e 4.425, julgadas em 2013. O artigo 97 do ADCT foi declarado integralmente inconstitucional. A compensação obrigatória com tributos, o índice da poupança e a restrição temporal da superpreferência dos idosos também foram declarados inconstitucionais. Ponto 2. As ECs 113 e 114 de 2021 tiveram o teto de precatórios declarado inconstitucional nas ADIs 7.064 e 7.047 em 2023. Se a questão afirmar que o teto de precatórios da EC 114 está em vigor para o período após 2022, estará errada. E a EC 136 de 2025 está sendo questionada na ADI 7.873, mas até agora está em vigor. Bom, para fechar, um resumo rápido dos pontos que você deve guardar. 1. O fundamento do sistema é a impenhorabilidade dos bens públicos, que exige o instrumento do precatório em vez da penhora direta. 2. A regra geral é a ordem cronológica, com preferência para créditos alimentícios e superpreferência para idosos acima de 60 anos, doentes graves e pessoas com deficiência. 3. A RPV é a exceção para pequenos valores, paga em até 60 dias. 4. O sequestro tem hipóteses taxativas. 5. O prazo de inclusão orçamentária é agora 1º de fevereiro pela EC 136. 6. A EC 62 de 2009 e as EC 113 e 114 de 2021 tiveram dispositivos centrais declarados inconstitucionais pelo STF. 7. O indexador vigente é IPCA mais 2% ao ano, com teto pela Selic, desde agosto de 2025. 8. Os tribunais de contas fiscalizam a dotação orçamentária, a ordem cronológica, os acordos diretos e a interface com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Espero que esse episódio tenha ajudado a sistematizar um tema que parece caótico à primeira vista, mas que tem uma lógica clara quando você entende a trajetória histórica. Os precatórios são uma das expressões mais concretas do conflito entre o direito individual de receber o que o Estado reconheceu judicialmente que deve e a realidade das finanças públicas. Esse conflito é o que torna o tema tão vivo e tão presente nas reformas constitucionais. Acesse podconcurso.com.br para mais conteúdo como esse. Até a próxima!